Eleição no PT será uma DR com o governo. Começa agora JBR News. Quando na semana passada a ministra de Relações Institucionais da presidência, Gleisi Hoffmann, admitiu que estava havendo nos bastidores uma negociação em torno de redução das penas dos presos e condenados pelo 8 de janeiro de 2023, isso gerou uma série de reações junto ao Supremo, ao Judiciário, reações internas. Mas os maiores problemas para a Gleisi foram as reações internas, as reações dentro do PT. Porque o PT está, nesse momento, no processo de escolha do seu novo presidente. Gleisi Hoffmann, antes de assumir o Ministério de Relações Institucionais da presidência, era a presidente do PT. E o seu mandato termina em julho. Em julho haverá uma nova eleição para presidente, para o comando do partido. Como Gleisi saiu, interinamente, a presidência do PT vem sendo exercida pelo senador Humberto Costa. Mais 5 candidatos diferentes apareceram para disputar esse cargo que ficou aberto com a saída de Gleisi, que está sendo interinamente ocupado por Humberto Costa e cujo mandato termina agora na metade do ano. 5 diferentes candidatos. E aí isso está virando uma verdadeira DR, uma discussão da relação que o PT, principal partido da base de sustentação do governo, o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, qual a relação que esse partido deve ter com o governo. E aí, enfim, a Gleisi Hoffmann tem explicitado a existência dessas negociações, gerou mais ainda, atiçou ainda mais esse debate interno dentro do PT. Porque justamente o que está movendo essas diferentes candidaturas é a forma como o PT deve se posicionar diante do fato de que o governo Lula ele é um governo de ampla coalizão, na qual o PT é apenas uma das partes. O presidente Lula se vê muitas vezes obrigado a fazer movimentos mais ao centro, movimentos mais à direita, movimentos mais conservadores, porque ele precisa se relacionar com o restante dessa sua base que ajudou na sua eleição, que ajuda no seu governo, e ele precisa também se relacionar com um Congresso que foi eleito em 2022 com um perfil muito mais à direita, muito mais conservador do que o perfil do PT, do que o perfil do governo. Essa relação é uma relação muitas vezes difícil, muitas vezes complicada. No caso da anistia, diante do fato de que talvez o projeto tenha maioria para ser aprovado, já que inclusive ele conseguiu um número maior do que as 257 assinaturas mínimas necessárias para requerer um pedido de urgência, e isso daí significa já a maioria, um projeto de lei para ser aprovado precisa de maioria, isso significa que muito provavelmente vai ser preciso negociar em torno desse projeto, foi o que disse Gleisi Hoffmann, mas aí isso gera essa discussão. Como é que o PT ali deve se posicionar com relação a esse tema e outros temas ali que às vezes empurram mais o governo Lula para a direita do que a posição política do PT, que é um partido de esquerda. Essa discussão toda é a que está movendo essa disputa dentro do PT e que levou o partido a ter esse número tão grande de diferentes candidatos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que era um presidente
do PT a essa altura, em que está na segunda metade do seu mandato e vai disputar a reeleição, ele quer um PT alinhado ao governo, um PT que não gere problemas para ele, que, enfim, trabalhe junto com ele nesse projeto de reeleição. Por essa razão, o nome preferido de Lula para essa disputa é o ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, alguém que já foi ministro do governo, foi secretário de comunicação da presidência em governos passados e que, enfim, é uma pessoa totalmente alinhada a Lula nesse projeto. Edinho Silva surgiu como nome favorito nessa disputa num primeiro momento, mas ao se julgar ali o grande favorito, porque tinha o apoio do Lula, Edinho Silva começou a imaginar que ele poderia ter um PT de porteira fechada. E aí ele fez um movimento que acabou sendo complicado para ele. Ele declarou que retiraria da tesouraria do partido Gleide Andrade, que é uma pessoa ligada a Gleice Hoffmann, a ex-presidente do PT, hoje ministra da Secretaria de Relações Institucionais da presidência. Gerou, então, ali uma briga que, na verdade, é um tanto quanto briga por dinheiro. A tesouraria é que cuida disso. E ao ameaçar retirar dali uma pessoa que é próxima de Gleice, ele gerou reações dentro do seu próprio campo, do campo majoritário do PT, a corrente chamada Construindo um Novo Brasil. Gleice, então, começou a gerar reações ao nome de Edinho Silva, reações que atingiram outros nomes da corrente majoritária da Construindo um Novo Brasil, como o próprio senador Humberto Costa, que está ali presidindo o partido nesse momento. Houve, então, uma grande discussão ali dentro, e aí, enfim, essa corrente majoritária, nesse momento, então, aceitou a candidatura de Edinho Silva, mas dizendo que ele não tem a porteira fechada do PT, não. Ele vai ter que negociar nomes, inclusive o nome da tesoureira, o nome de Gleide Andrade. E aí, o que acontece? Edinho Silva ficou enfraquecido nessa disputa, permitindo, então, que outros nomes ali se colocassem também para disputar o cargo de presidente do PT. E aí, dentro da própria corrente majoritária da Construindo um Novo Brasil, surgiu um nome dissidente, que é o prefeito da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, Washington Quaquá. Ele, então, disse que não aceitava a imposição de Lula do nome de Edinho Silva, lançou-se candidato. Quaquá, nesse caso, pode, por conta das suas posições, ele tem muita aproximação com deputados do Centrão, com o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Quaquá poderia, se viesse a ser eleito, levar o PT para uma posição ainda mais conservadora do que Edinho Silva por causa desses posicionamentos. E aí gerou, então, o surgimento de outras candidaturas pelo campo da esquerda, discutindo, então, que talvez que o PT, embora seja o principal partido da base de sustentação do governo, embora seja o partido do presidente Lula, o PT precisa preservar as suas próprias posições, ou seja, o PT precisaria ali marcar o seu posicionamento de um partido de esquerda nessa discussão, ajudando o governo, mas demarcando esse território, ou seja, não cedendo demais às idas do governo ao centro, fazendo ali um contraponto disso para marcar a própria posição do partido. E aí, nesse sentido, surgiu a candidatura do deputado Rui Falcão, deputado de São Paulo, que já foi presidente do PT em outras ocasiões, que é um dos nomes que surgiu com essa ideia e é o candidato, então, pela corrente Novo Rumo dentro do PT. E há uma candidatura ainda mais à esquerda, que é a candidatura de Rui Falcão, que é a candidatura de Walter Pomar, da articulação de esquerda, que acha que o PT precisa voltar a se relacionar mais
com os movimentos populares, com as suas bases políticas, e que para fazer isso, então, o PT tem de se caracterizar como um partido mais de esquerda, embora, enfim, o governo não tenha essa possibilidade de agir assim, porque é um governo de aliança com partidos, às vezes que estão mais ao centro e mais à direita. E ainda há um outro nome que fica ali num meio termo entre essas posições, mas que também tenta demarcar um espaço mais à esquerda, que é Romênio Pereira, que é o candidato da corrente conhecida como Movimento PT. Ou seja, 5 nomes, uma disputa muito grande a essa altura. Edinho Silva é o nome de Lula, mas aí, por conta dessa disputa toda, pode não ser o favorito, e aí vai-se então o PT para essa disputa. Qual é o grande risco disso agora? Que o nome eleito presidente do PT seja um nome fracionado, um nome que, enfim, não seja um nome da unanimidade do partido. E esse PT fraturado, esse PT sem uma posição coesa, pode ser um novo problema para o presidente Lula a essa altura do seu governo, nessa caminhada em rumo da reeleição. A gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação a todo momento, pedindo sempre a você aí aquele convite que é importante para nós. Comente, diga o que você acha dessas coisas todas da política. Diga aí, a gente vai gostar de saber a sua opinião. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até a próxima.